Olá, pessoal, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês para essa prova que vai ocorrer de soldado PM lá em São Paulo. Sou o professor Márcio Sada aqui do curso Praticar e hoje a ideia, na verdade, é fazermos uma revisão de alguns assuntos que eu considero importantes para fazer a prova, né? Eu sugiro aos candidatos que sempre refaçam as provas anteriores, que tirem suas dúvidas. Essa é uma prova que não tem muito mistério, então é estudar bem o edital, é ler bem, né, o conteúdo programático, é ler bem o edital e ficar atento a todas as disciplinas para fazer a prova. Gira a prova muita calma, tranquilidade, respirar fundo, né, que eu tenho certeza que você vai estar muito bem preparado lá para esse dia, né? E alcançar esse sonho que você tem de ser policial militar de São Paulo, ok? Vamos começar então para a primeira questão para vocês. Vocês devem estar vendo aí, né, vendo o vídeo, que a primeira questão, ele fala para vocês que a soma de 3 números consecutivos, ele é igual a 36. E ele quer saber o dobro do menor número somado ao quadrado do maior número, na verdade. Então, para fazer essa questão, vamos colocar aqui a questão número 1. Então, questão número 1 para vocês. Você tem 3 números, né? Então, e são números consecutivos. Então, os números eles serão, na verdade, né, ou são para vocês o seguinte: x mais 1 e x mais 2. Então, essa é a sequência de números que você vai ter. Esse é o menor, então estou fazendo o menor dos números sendo x e o maior dos números sendo x mais 2. Já que eu tenho 3 números ali consecutivos. O que ele quer que façamos é o dobro do menor, então ele quer que a gente calcule o dobro do menor somado ao quadrado do maior número, então mais o quadrado do maior dos números, quadrado de x mais 2. Essa expressão, na verdade, se eu souber quem é o x, basta com que você resolva, na verdade, isso. Então, como a soma dos 3 números vão ser 36, então x mais 1 mais x mais 2 é igual a 36. Isso caracteriza uma equação simples do primeiro grau, né? Então, para que você possa somar, na verdade, 3x mais 3, isso é igual a 36, 3x é 36 menos 3, dá 33, 3x igual a 33, e o número pelo qual você deve multiplicar 3 para encontrar 33 seria 11. Então, a sequência de números que você vai ter vai ser para vocês o seguinte: 11, 12 e 13. Essa sequência de 3 números positivos e consecutivos que ele fala. Então, fazendo o que ele está querendo, na verdade, o dobro do menor mais o quadrado do maior, essa conta seria o dobro do menor, seria 22. E o quadrado do maior seria o quadrado de 13. E aí fazer essa conta para vocês. Então seria 22 mais 1, 69. 2 com mais 9 vai 11, né? Dá 11, vai 1, 6 e 1, 7, 7 com mais 2, 9. Então, o gabarito você vai ter 191, que é a letra B de bola. Então, essa já é a nossa primeira questão, a questão que eu sugiro a vocês. Fala sobre equação do primeiro grau. Aqui tem a ideia de sequência de números, a ideia de números consecutivos, né? E a questão de leitura. Não é uma questão muito complicada, mas que você deve ter atenção na hora de armar e armar bem o problema, ok? Então, essa foi a primeira questão nossa envolvendo a equação do primeiro grau. Vamos para um próximo assunto agora, né? Beleza.
o nosso próximo assunto já é a questão número 2. A questão número 2, na verdade, como você deve ter lido com calma, uma empresa vai fazer uma pesquisa para comprar uma câmara fria CMC4. 4 preços foram levantados, de R$26 mil, de R$25 mil, R$24 mil e R$21 mil. Ele quer saber a média aritmética dos 4 preços. Bem, questão número 2, ela envolve o conceito da média aritmética de números, né? Então, a média aritmética de números, na verdade, nós chamamos média aritmética pela letra A. Então, se você tiver N números em sequência, x3, e isso vai embora até xn, para vocês ali, a média aritmética é o somatório de todos os x, x1, x2, até chegar lá o xn, dividido pela sua quantidade, que é o próprio n. Então, essa é a fórmula que tem da média aritmética. E essa questão, a questão número 2, ela não é diferente. O que ele quer, na verdade, é a média aritmética dos valores dados. Então, seria 26 mil mais 25 mil mais 24 mil e, finalmente, mais 21 mil. O resultado disso aí é só dividir por 4 essa soma. Então, fazer essa questão, eu sugiro aos senhores que façam com maior tranquilidade. Essa questão aí, o resultado dela, né, é o que ele está querendo. Bem, queridos, ao somar todos esses números, nós encontramos 96 mil. E quando dividido por 4, isso vai ser, na verdade, 24 mil reais. O que me dá como gabarito a letra B. Perfeito? Vamos para uma próxima questão, a questão número 3, agora do enunciado. A questão número 3 é uma questão também que envolve um conceito de média aritmética. Nessa revisão, eu procurei não fazer as questões de provas, né? Pois eu tenho certeza que os senhores devem ter feito já. Então, eu procurei questões parecidas com o que é cobrado em provas, né? Para vocês ali. Também é uma questão de média, aqui no caso, e é bem próximo que a prova de vocês cobra. Considere 8 números cuja média aritmética ela é 4,5. Retirando-se, né? Retirando-se um desses números, a média dos restantes seria 4,2. Quem é o número retirado? Essa questão é uma questão que a gente faz de cabeça, na verdade. Mas se você tiver os números e você não sabe quem são eles, vamos supor que eu tenho ali, né? Ao todo são 8 números, o número A, o número B, o número C, o D, o E, o F, o G, aqui eu tenho 6 e o H. Agora sim, 2, 4, 6 e 8. Bem, vamos supor que no lugar do H seja o número X. E esse vai ser o número no qual eu vou retirar. Então, se essa é a sequência de números que aqui eu tenho, na hora de eu pegar e somar todos eles, A mais B mais C mais D mais E mais F mais G mais o X, dividido por 8, essa média aritmética, ela equivale a 4,5. Então, o problema aqui consiste em nós fazermos a seguinte coisa. E se eu retirar esse número X? Quando você retira esse número X, o que você vai ter como resultado vai ser, para a gente aqui, o valor do A mais B mais C mais D mais E mais F mais G dividido por 7. Lembre-se que foi retirado um número, o número X da parada. E ele falou que essa média, nova média aritmética dos 7 números restantes, isso equivale a 4,2, né?
Então, você pode perceber que nós temos duas equações, né? E aí, como fazer uma questão dessa? Bem, primeiro vai ser simples. Isso aqui é uma proporção, já que eu teria aqui para vocês 4/1. Então, o valor do A mais B mais C mais D mais E mais F mais G seria o produto de 7 vezes 4,2. 7 vezes 2 dá 14, você vai 1 ali no caso, 7 vezes 4, 28 e 1, 29. Então dá 229,4 é a multiplicação de 7 por 4,2. Então nós sabemos que essa soma A mais B mais C mais D mais E mais F equivale a esse valor, 29,4. Por que isso? Bem, eu não sei se os senhores notaram, mas quando você observa para cá, é muito importante você perceber que essa soma que você aqui tem, que eu estou grifando, essa soma já fora, na verdade, determinado no passo anterior. Então, essa soma grifada equivale a 29,4. Então, não interessa para mim quem são os números. O que interessa é eu saber a soma desses números. Então, somando os números que de A até G nessa sequência, já sei que o valor vai ser 29,4. Mais X dividido por 8, isso vai ser igual a 4,5. Então, 29,4 mais X seria o produto de 8 vezes 4,5. Como eu falei, sendo X um número pelo qual eu vou retirar, então, para saber quem vai ser esse número, basta com que a gente efetue as contas. Então, 29,4 mais X tu vai ter, na verdade, nessa brincadeira, 8 vezes 5 dá 40, vão 4, 8 vezes 4, 32, com mais 4, 36. Então, o X vai ser a diferença entre 36 e 29,4. Então, seria o equivalente para vocês ali de 6,6. 6,6. O que me dá como gabarito a letra D, né? Então, só para chamar a atenção, a importância que você tem, né, da média aritmética. Eu coloquei duas questões, uma é a média aritmética direta e a outra é um problema envolvendo somatórios, muito comum nas provas de vocês. Perfeito? Vamos para o próximo assunto. Tranquilo? A próxima questão é a questão número 4, né? Uma outra dica também. E a questão número 4, vou colocar ali para vocês, o aluno faz 3 provas com pesos. Até uma crítica, né? Peso 2 e peso 3. E ele retirou as notas 2 e 7 nas duas primeiras. Quanto ele precisará tirar na terceira para ficar com média maior ou igual a 6? Essa questão, na verdade, uma crítica que eu vou fazer, né? Professor, não tem média ponderada na prova. Bem, primeiro, a média ponderada é uma média aritmética. E essa questão, você vai trabalhar o conceito de inequação junto com o conceito, na verdade, de equação, né? Então, o aluno ele faz 3 provas. Então, as 3 provas, na verdade, seria a prova número 1, a prova número 2 e a prova número 3. Nessas provas, ele tirou 2 na primeira, tirou 7 na segunda e tirou X na terceira. E fala que os pesos dessas notas, dessas provas, aqui teria peso 2, a segunda prova vai ter peso 2 e a terceira prova vai ter peso 3. Então ele quer saber, ele diz que a média, na verdade, quanto ele tem que tirar na terceira prova para que a média seja maior ou igual a 6. Então, primeiro, né, o esquema que você vai ter aqui para fazer a pontuação, isso é bem simples. A primeira prova, já que ele tirou média 2,
e essa prova tem peso 2, é como se o 2 aparecesse 2 vezes na sequência. Na segunda prova, que ele retirou 7, e essa prova tem peso 2 também, então é como se o 7 estivesse aparecendo também 2 vezes na contagem. E finalmente o x, cujo peso é 3, né, na terceira prova, então o x é como se estivesse aparecendo 3 vezes na contagem. Então o problema seria, essa sequência de números aqui, eu calcular a sua média aritmética, né, a média que ele quer é a média aritmética dessa pontuação. O que seria a média ponderada, que nós dizemos assim. Depois teremos 2 mais 2, mais 7 mais 7, mais x mais x mais x, dividido pelo somatório dos pesos. Então você tem aqui 2, com mais 2, 4, com mais 3, 7. É o número que você tem ali no caso. Tem que ser maior ou igual a 6. E agora fazer essa conta, né? 2 com mais 7 dá 9, com mais 9 dá 18, então 18 mais 3x, dividido por 7, é maior ou igual a 6. 18 mais 3x é maior ou igual a 6 vezes 7, 42. Então 3x vai ser a diferença, vai ser maior que a diferença entre os dois números dados para vocês ali. Então 3x, quando você faz essa diferença, teremos 22, 24 é o resultado. Então o x tem que ser maior ou igual a 8. Então se o aluno quiser ter média maior ou igual a 6, ele tem que tirar na terceira prova, no mínimo, o número 8. Tá certo? Então tá aí a questão. Essa questão fala, seria a letra E, o seu gabarito, pelo menos 8. E essa questão ele fala diretamente sobre a média ponderada, a média dos pesos, né? Então, volta a falar, tem sempre questões envolvendo, na verdade, isso aí, que é a média aritmética para vocês. Perfeito? Vamos para o próximo assunto, para a próxima questão. Essa próxima questão, ela está associada ao conceito de MDC, que ele fala o seguinte: um bloco maciço de madeira tem a forma de um prisma reto de base retangular, medindo 18, 24 e com 30 centímetros de altura. Ele foi totalmente dividido em cubinhos iguais de maior, né, e de maior aresta possível. Supondo que não tenha ocorrido perda alguma do corte do bloco, o volume de cada cubinho é quanto, na verdade? Essa questão, ela envolve o conceito de volume. Na verdade, isso aqui é o volume, né, do paralelepípedo. É muito importante você perceber que o paralelepípedo, na verdade, é um sólido geométrico que ele possui 3 dimensões. E o seu volume é o produto dessas 3 dimensões. Então, o volume V seria o produto do comprimento, que eu vou chamar de A, vezes a largura, que eu vou chamar de B, vezes a altura, que eu vou chamar de C. Essa é a grande ideia para que isso aqui ocorra. E outra ideia é o volume do cubo. O cubo também é um paralelepípedo. A diferença é que o cubo ele é um paralelepípedo onde as suas 3 dimensões, comprimento, largura e altura, têm o mesmo valor, mesmo tamanho. Então seria A e A. Então esse volume que seria comprimento, largura e altura, A vezes A, ele é dado como sendo a sua aresta elevada ao cubo. Então essa é a fórmula que nós temos. Por que eu escolhi essa questão? Bem, eu escolhi essa questão por 2 motivos. Primeiro, não somente pelas fórmulas. Segundo, né, que ela possui um lance muito bacana, que é o seguinte: quando você tem um paralelepípedo, vou desenhar aqui um pouco maior, e isso é muito importante você verificar,
é um conceito muito utilizado também nessas provas. Então, está aqui o paralelepípedo. Bem, a ideia principal dessa questão aqui é o seguinte. Essa é uma questão que, se cair, muitos alunos não saberiam resolver, tá? Ele nos diz que ele é um prisma reto, esse aqui é um prisma reto, e isso aqui possui as suas dimensões, que seria 18, 24 e 30. A ordem não importa para mim, então, ele fala que a altura, mas não importa nesse caso. Seria um pouco maior, mas se eu colocar aqui 30, aqui 18 e aqui 24, o bacana é que eu vou subdividir, na verdade, essa figura que eu tenho em vários cubinhos. Então a ideia seria você desenhar o cubinho certinho ali, depois um outro aqui assim, e assim vai embora, né? Bem, cada cubinho vai ter que ter o maior tamanho possível. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você somar todas as arestas dos cubinhos, e eles são colocados um lado a lado do outro, se essa aresta ela medir x, isso é muito importante, então essa aresta do cubo que mede x, ele vai ter que ser um número que divide ao mesmo tempo o 24, o 18 e o 30. Então o x, na verdade, ele vai ter que ser um número em que vai ter que dividir os três ao mesmo tempo. Então o 24 dividido por x, né? O 18 dividido por x e o 30 dividido por x. Então, nesse caso, esse x, que tem que ser um valor natural, ele vai ser um número que vai dividir as três dimensões ao mesmo tempo. Então, na verdade, para vocês, o x ele vai ser o que nós chamamos de MDC, entre 24, 18 e o 30. Exatamente. Por quê? Se eu quiser descobrir a aresta, o volume de cada cubo desse, eu preciso saber quanto vale sua aresta. Então, para saber quem é a sua aresta, já que ele possui, que ele fala ali para vocês, né, o maior tamanho possível só pode ser ligado ao máximo divisor comum. E para calcular o máximo divisor comum entre 24, 18 e 30, a gente vai optar por fazer a fatoração. Então, vou escrever a fatoração dos números ali, 30, 24 e 18, e fatorando, decompondo em fatores primos. Então, nesse caso, por 2, tu vai ter 9, tu vai ter 15, tu vai ter 12. Por 2, novamente, você vai ter 9, tu vai ter 15. Opa, espera aí, cometi um erro, voltando para cá. Como é o MDC que eu quero calcular, eu não preciso, na verdade, decompor em fatores primos. Eu vou pegar os fatores que são divisores comuns. Aqui, embora o 12 seja par, o 15 e o 9 não são. Mas se eu dividir por 3, eu vou pegar os divisores comuns de 9, 15 e 12, que é o 3 o primeiro. Então, dá 3 aqui, dá 5 aqui, e aqui tu vai ter, na verdade, 6. Bem, 6 não, 4. E o legal disso é que você não vai ter mais, nesse caso, por quem dividir. Então, nesse caso, o MDC entre 18, 30 e 24 vai ser o produto dos dois. 2 vezes 3 é o próprio 6. 6 é a aresta de cada cubo. Então, isso aqui seria, na verdade, o tamanho da aresta de cada cubo. Então, só para chamar aqui a atenção, se você pegar o 24 e dividir por 6, você vai ter como resposta 4. Vão caber 4 cubos, né, ali em comprimento. Se você dividir o 18 por 6, vão caber 3 cubos em largura. E se você fizer o 30 e dividir por 6, vão ter 5 cubos em altura. Então, seria, na verdade, 5 fileiras. 5 fileiras de cubo, né? Você teria, no caso aqui, 4 colunas de cubos
e em profundidade mais 3 colunas. Então essa seria a ideia. Se eu quisesse determinar a quantidade de cubos, era só você efetuar as divisões desses números por 6, como já falei para vocês, 4, 3 e 5 e multiplicar a quantidade. Mas a questão ele está querendo, na verdade, o volume, né, do cubinho. Então, como o cubo ele tem as dimensões iguais e as dimensões equivalem a x, o x equivale a 6, 6 e 6, então o seu volume só pode ser 6 vezes 6 vezes 6. 216, né, no caso ali, centímetros cúbicos. O que nós teremos no gabarito da letra D. Essa, sem dúvida, é uma questão mais sofisticada. E eu sugiro com que vocês prestem bem atenção, porque para dividir, né, esse paralelepípedo em cubos menores, então a única ideia que você tem que fazer é exatamente essa. O tamanho do cubo, a aresta do cubo tem que ser um número que divida ao mesmo tempo, 24, 18 e 30. Só pode ser o seu MDC. Ótima questão, né? A próxima questão é a questão número 6. Essa é muito bacana. Essa questão eu copiei lá do Enem, mas ela é muito legal em relação a isso. Bem, um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por 2 partes cúbicas que se comunicam como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher a metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Essa questão é bem legal para que você possa perceber. E antes de fazer o exercício, se você tiver aqui um cubo, como já vimos na questão anterior, o volume de um cubo é o produto das suas 3 dimensões. Então, se esse cubo tem aresta x, o seu volume seria x ao cubo, né? Se eu pegar um cubo maior, de dimensão o dobro das dimensões do menor dos cubos, isso aqui é bacana tu perceber. 2x, 2x e aqui 2x. O seu volume, na verdade, bem, aí que tá, muitos alunos pensam o seguinte: a partir do momento em que eu dobro as dimensões, então vai dobrar também o volume. Isso é errado você pensar, até porque o volume é o produto de 3 dimensões, do comprimento, da largura e da altura. Então, quando você dobra as dimensões, está dobrando o comprimento, a largura e a altura. Então, o volume desse cubo maior, ele seria 2x vezes 2x vezes 2x. Então, esse volume vezão seria 8x elevado ao cubo. E esse volume vezinho, chamarei de x ao cubo, na verdade. Note que se você dividir o volume do maior pelo volume do menor, você vai ter 8 como sendo o resultado. 8x ao cubo dividido por x ao cubo. 8. Para isso, basta dividir os dois valores. Quer dizer, na verdade, isso? Eu quero dizer que o volume do maior, na verdade, cubo, é 8 vezes maior do que o volume do menor cubo. Isso quando nós dobramos a sua aresta, né? Então, o que acontece? O bacana disso aí é que se o volume do maior, quando dobramos suas arestas, é 8 vezes do menor, o tempo que leva para encher o cubo menor, se for um tempo t, o do maior, que tem 8 vezes o volume do menor, vai levar 8 vezes esse tempo. É muito importante essa anotação.
Então, se aqui leva 1 hora para encher esse cubo, 8 horas vão levar para encher aquele cubo ali, simplesmente porque o volume dele é 8 vezes o do menor. Essa proporção tu verifica em relação a isso. E isso vai acontecer, né, com todos os sólidos semelhantes. Essa questão que eu sugeri para vocês, visto essa ideia, ele comenta com vocês ali que existe um cubo maior, está aqui desenhado, e esse cubo maior, na verdade, está aqui, dessa forma para vocês aqui assim, ele tem água até um certo momento. Ele está com água até a sua metade. Então, supondo que esse cubo tenha água até a certa metade, conforme aqui o meu desenho, e aí existe um cubo menor bem aqui, que está interligado com ele. Então, fazendo aqui, inicialmente, esse é o cubo menor, não deve se preocupar, né, com os desenhos. A grande maioria das provas vem um desenho para vocês, então fica despreocupado em relação a isso. Então ele pergunta a você o seguinte: quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o recipiente de depósito? Então é muito legal tu perceber o seguinte, levou-se, na verdade, 8 minutos para encher a metade desse cubo. Então, isso aqui é metade do cubo maior. Se esse cubo menor, ele tem volume Vzinho, esse cubo maior, cujas dimensões são o dobro desse cubo menor, ele vai ter volume 8 vezes maior, 8 vezinhos, visto o que nós fizemos aqui anteriormente. Então, o tempo que se leva para encher o cubo maior é 8 vezes o tempo que se leva para encher o cubo menor. Bem, sem mais delongas, ele fala no exercício que a torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante, levou 8 minutos para encher a metade da parte de baixo. Ele levou, na verdade, 8 minutos para encher a metade. Ele quer saber quanto tempo vai levar para encher todo o volume. Bem, é claro que ele quer que seja enchido todo o reservatório, né? Então, se você perceber que o tempo que ele vai levar para poder encher o reservatório maior vão ser, ao todo, 8 minutos, pois o reservatório maior ele vai encher, na verdade, um total de 16. 8 mais 8. Mas o que falta para encher são 8 para vocês ali. Então, para encher o menor dos reservatórios, ele vai ser o tempo, na verdade, de 2. Né? Então, vai levar 2 minutos para encher o pequenininho. Então, mais 2 minutos. Então, o tempo necessário para encher o que falta do maior mais o menor seria o somatório de 8 minutos mais 2 minutos. Então, nessa brincadeira, você vai ter um total de 10 minutos, na verdade. Os 10 minutos seria, no caso, para vocês, a letra B. Perfeito? A questão 7, o que a gente vai ver, na verdade, é um problema de áreas. Então, aqui, no caso, seria a área do círculo, né? A área do círculo, ela recebe a fórmula como sendo πr elevado ao quadrado. Então, essa é a fórmula da área do círculo que a gente vai trabalhar. A princípio, né, nessa questão, o procedimento é o seguinte: se o raio do círculo cresce 20%, sua área vai crescer quantos por cento? Então, é muito comum o cara já marcar diretamente, bem, cresceu 20%, então a área vai crescer 40%. Bem, isso não é bem assim que funciona, tá? Não é bem assim. Primeiro, pelo seguinte, você pode jogar valores para poder trabalhar essa ideia. Então, primeiro, vou imaginar aqui um círculo pequeno, cujo raio é rzinho.
E bora imaginar um círculo maior, cujo raio vai ser R. Como o aumento, o raio cresce 20%, então quer dizer que o raiozão, ele vai ser o raiozinho mais 20% de R. Então, se você pegar 100% de R mais 20% de R, você vai ter, é o mesmo de escrever isso aqui, ó, 100% de R, que é o R, mais 20% de R. Então, pegou esse cara com esse, vai ter o total de 120% de R. 120% seria a fração equivalente a 120, dividido por 100. Então, seria o equivalente a 1,2 ou 1,20 R. Então, na verdade, você vai ter isso aqui, ó, 1,2 R, que é a mesma coisa. Não muda, na verdade, isso. Então, quer saber o aumento percentual? Para isso seria mais simples. Basta pegar a área do círculo maior e você dividir a área do círculo menor. Então, a área do círculo menor, você conhece o valor, e esse valor vai ser π R ao quadrado. E do círculo maior, essa área vai ser π vezes o raiozão ao quadrado. O π com π vai simplificar. Se eu trouxer e escrever, na verdade, R ao quadrado sobre R ao quadrado, posso escrevê-los assim. E aí a conta seria o equivalente, substituindo o R por 1,2, seria 1,2 R por R, tudo isso aqui elevado ao quadrado. E aí o valor seria, dividido um pelo outro, seria 1,2 elevado ao quadrado. É 1,2 vezes 1,2, é 1,44. Isso aqui denota esse 1, que houve um aumento, e isso aqui seria o aumento de uma alta ou um aumento de 44%. Esse é um dos modos que temos que fazer. O que me dá o gabarito é a letra D. E é uma questão bem legal também de fazer. É claro que eu generalizei, né? Uma outra forma que poderíamos resolver o mesmo exercício, talvez vocês de casa sejam melhor para poder perceber, o outro modo seria jogar valores. Jogar valores, né? Fica mais fácil fazer essa conta. E jogando valores seria o seguinte, se o raio do círculo menor medisse 100, está ali para vocês, e o raio do círculo maior, já que houve um aumento de 20%, então, quando aumenta 20% de 100, passaria a ser 120, bastava você fazer o seguinte, o que acontece com a área? Essa área do primeiro círculo aqui é π vezes 100 elevado ao quadrado. E a área do segundo, na verdade, seria π vezes 120 elevado ao quadrado. Então, as áreas vão ser para vocês 100 vezes 100 é 10.000 π, e 120 vezes 120 é 144,00 π. Então, para saber o que aconteceu em termos de aumento, essa área seria o equivalente a 100%. Então, 10.000 π equivale a 100%. O aumento percentual, e o aumento percentual é o quanto aumentou, qual é a diferença, na verdade, entre o valor final e o valor inicial. Seria de 44. Pois, ao fazer essa diferença, daria 4400. Essa seria a diferença para vocês. Vezes π. Isso seria o meu aumento percentual. Então, fazendo a regra de 3 direta, o x ele vai ser igual a 4400 π vezes 100%, dividido por 10.000 π. Π com π vai simplificar, o 100 por 100, novamente. Então, a resposta seria 44%. Por isso que a letra D. Muitos dos senhores devem ter escolhido fazer primeiro esse método que o método anterior, jogar valores. Só peço
que tome muito cuidado e procure jogar valores que satisfaçam ali as condições. Eu escolhi 100 porque 20% de 100 dá 20. E aí somando seria mais fácil. Mas eu poderia fazer com 200, com 300 e assim vai embora. Então escolham números fáceis de calcular, tá certo? As porcentagens. A questão 8, a super heroína garota abelha tem o poder de diminuir o seu tamanho na escala de 1 para 140. Então, problema de escala, problema de proporção. Então a escala seria 1 para 140. Bem, o que quer dizer a escala? A escala, na verdade, é a medida que nós temos, bem, entre um desenho e a figura real. Então, isso quer dizer para vocês que 1 centímetro do desenho, isso aqui equivale a 140 centímetros, né, da figura real, então do real. Então é muito importante essa anotação para vocês de escala. Se ao utilizar seu poder, ela fica apenas 12 milímetros de altura, qual a altura normal dessa heroína? Então a questão, na verdade, é você fazer a resposta em metros. Então, 1 para 140 seria o equivalente a 12 milímetros para a sua altura normal, a altura x. Então, o problema é fazer essa regra de 3 direta e imediata. X vezes 1 é o próprio x, então 140 vezes 12 milímetros. Então, o problema aqui consiste em fazer certas operações matemáticas. 14 vezes 12 seria, na verdade, 144 com mais 24. Então, você vai ter 168. Então, você vai ter 168 milímetros. 1680 milímetros. Como você quer a resposta em metros, então basta com que você divida esse valor por 1000. Então, vai ser 1,680 metros. Ou simplesmente 1,68. Então, a resposta, 1,680 metros. Essa é a proporção. Essa é a ideia que eu dou a vocês, referente à ideia de proporção, a ideia de regra de 3 direta, também é assunto muito comum nas provas, né? Vide um probleminha de escala lá, muito comum nas provas de geografia também. Perfeito? Então tá aí, só para relembrarmos, uma ideia que vale a pena chamar atenção para isso. Vamos agora para a próxima questão, a questão de número 9. Um pai dividirá R$360 entre seus 3 filhos em partes proporcionais às idades deles, a 8, 10 e 12 anos. Quanto o filho mais velho receberá a mais do que o mais novo? Então, na verdade, vamos chamar que x, y e z são as partes que cada um vai receber. Então, as 3 partes somadas têm que ser 360. Então, o filho x vai receber 8 dessas partes, o filho y vai receber 10 dessas partes, e o filho z vai receber, na verdade, 12 dessas partes. Então, vou fazer que o x está para 8, assim como o y está para 10 e o z está para 12. E para fazer essa questão, basicamente, a gente vai fazer o uso da propriedade de potência, de proporção, que é a seguinte. Quando A está para B, e isso é igual a C sobre D, uma proporção normal, não alteramos, né, a fração quando nós pegamos a soma dos dois numeradores e dividimos pela soma dos dois denominadores. Essa é uma das propriedades que a proporção tem. E para ficar mais fácil essa conta, é exatamente isso. Se você pegar e se você fizer aqui a soma dos 3 numeradores, x mais y mais z, e a soma dos 3 denominadores, já que isso aqui são proporções, 8
mais 10 mais 12, então tu vai ter no denominador, tu vai ter 20, 30, no numerador tu vai ter 360, que quando dividido por 30, você vai ter como resultado 12. Então, para saber quanto que um filho vai receber, o filho que recebeu a parte X, é só você fazer essa conta aqui. Então, o filho que recebeu a parte X vai receber 12 vezes 8, 96. 96 reais. O filho que vai receber a parte Y, fazendo essa mesma conta, Y sobre 10 igual a 12, ele vai receber 12 vezes 10, 120 reais. E por último, o filho, né, que recebe a parte Z, ele vai receber Z sobre 12 igual a 12. Z seria 12 vezes 12, 144 reais. Como ele quer? Quanto o filho mais velho receberá a mais que o mais novo, é só pegar o 144 e tu subtrair 96. Então, o valor que você vai ter vai ser R$ 48, que é a letra E. Então, a resposta é R$ 48, letra E para vocês. É uma questão que está sempre caindo nas provas, né? Grandezas proporcionais, divisões em partes proporcionais. Essa questão 9 ilustra exatamente isso. E a próxima questão fala sobre grandezas, divisões em partes inversamente proporcionais. Também vale a pena revermos esse assunto. Que é a próxima questão. Questão número 10. Questão número 10. Uma mãe dividiu uma quantia de R$ 2.100 entre seus 3 filhos, de 3, 5 e 6 anos. A divisão foi feita em partes inversamente proporcionais a cada uma das suas idades. Então aqui eu vou chamar o seguinte. A mais B mais C equivale a R$ 2.100 para vocês. Só que o A estaria para o inverso de 3, assim como o B estaria para o inverso de 5, assim como o C estaria para o inverso de 6. Então, você tem, na verdade, isso aqui, em partes inversamente proporcionais. Dessa forma, é verdade que o filho mais velho, o filho mais novo, recebeu R$ 100 a mais, que é a soma dos dois valores recebidos pelos outros 2 filhos. O filho mais velho recebeu 20% a menos que o filho do meio. A quantia que o filho do meio recebeu é 40% do que recebeu o filho mais novo. E a letra D, se a divisão fosse feita em partes iguais, o filho mais velho, né, teria sua parte acrescida de 40% em relação aos que realmente recebeu. Para fazer essa questão, a ideia aqui é com que você utilize as propriedades de potência. E você vai fazer da melhor forma possível. Eu sugiro aos senhores, nesse caso aqui, que você primeiro, né, vou optar por fazer por um outro modo. Se eu chamar isso aqui de K, já que é a mesma proporção, o A sobre 1/3 vai ser igual a K. Isso quer dizer que o A vai ser o K dividido por 3, multiplicando em cruz, né? O B sobre 1/5 também é igual a K. Então, fazendo essa conta, o B vai ser o K dividido por 5. E do mesmo princípio, o C sobre 1/6 é igual a K. Então, o C vai ser igual a K dividido por 6. Se eu tenho quem é o A em função do K, o B e o C, os 3 em função do K, se eu souber quem é o K, eu mato o exercício. Para isso, basta eu olhar a primeira equação. A primeira equação, tu tens o valor do A, que é K dividido por 3, o valor do B, que é K dividido por 5, e o do C, que é K dividido por 6, que é igual a 2.100. Resolvendo essa conta, vamos matar o exercício. O menor múltiplo comum entre 3, 5 e 6, na verdade, esse número vai ser o próprio 30.
30 é múltiplo comum de 3, de 5 e de 6. 30 por 3 daria 10, divide 30 por 5 daria 6, e 30 por 6 seria 5. E aqui o próprio 30, na verdade. Fazendo as multiplicações, teremos 10 vezes K, 6 vezes K, 5 vezes K. E 30 vezes 2.100. Basta com que multipliquemos 21 por 3. 21 por 3 seria 63. E vou acrescentar mais 3 zeros no final. Então, essa conta você vai ter, no caso, 11K com mais 10, 21K. 63000. O K vai ser o resultado dessa divisão. Bem, é fácil você perceber que ao dividir o 63 por 21, você vai ter 3 como resultado. E aí seria, o valor do K não vai ser 3, mas sim vai ser 3.000. Então, meio caminho andado, porque o valor do K sendo 3.000, o A seria 3.000 dividido por 3. O A seria 1.000. E o B seria 3.000 dividido por 5, 600. E o C seria, na verdade, 3.000 dividido por 6, 500. Então, nessa brincadeira, né, o filho mais velho, que seria o C, receberia R$500, o filho mais novo, R$1.000, e o filho do meio receberia R$600. A melhor opção vai ser a letra D. Se você olhar as opções, analise-as e verifique direitinho. O que está em jogo aqui é relembrar o conceito de divisões em parte inversamente proporcionais. Perfeito? A próxima questão é uma questão que tem tudo a ver, né? Rafael tem 20 anos e Patrícia tem 18 anos. Então, ela terá 92% da idade dele daqui a quantos anos? Essa questão é bem legal, né? Porque ela trabalha, na verdade, 2 tempos reais, 2 tempos verbais, o presente e o futuro. Então, com os personagens Rafael e Patrícia, para vocês, vamos supor que a gente não sabe quantos anos, a gente sabe quantos anos ele tem hoje. Então, hoje, vou escrever aqui, hoje. Hoje o Rafael, ele possui, na verdade, 20 anos. Enquanto que a Patrícia vai possuir 18 anos. Então, daqui a quanto tempo ela vai ter 92% da idade dele. Então, isso aqui, na verdade, seria o futuro. Então, como eu falei para vocês, são 2 tempos verbais. E essa questão é bacana pelo seguinte: fazendo esse quadro aqui, fica mais fácil você entender o meu pensamento. Se a diferença entre o presente, vou até escrever aqui melhor para vocês, presente, e o futuro, vamos supor que a diferença seja de um certo número X de anos. Ou melhor, daqui a anos. Então, no futuro, o Rafael vai ter 20 mais A em anos. Se A for a diferença entre o presente e o futuro, daqui a tantos anos, Rafael vai ter 20 mais A. E a Patrícia também vai ter 18 mais A. Esse A é exatamente em quanto tempo que ele quer que essa idade de Patrícia seja 92% da idade do Rafael. Então, 18 mais A tem que ser 92% de 20 mais A. É um problema também que envolve porcentagem e envolve equações do primeiro grau. E fazer essa conta, para vocês, esse D é uma preposição, quer dizer, a multiplicação. 18 mais A seria 92 sobre 100 de 20 mais A. Então, teremos, na verdade, essa conta aí para vocês fazerem. Então, resolvendo essa conta, você vai ter 100 vezes 18 mais A,
é igual 20 vezes 92. E A vezes 92. Então, você vai ter, na verdade, 2 vezes 92 dá 184, né? 1840, mais 92 vezes A. E fazendo essa conta, 100A menos 92A dá 8A, e vai subtrair esse número desse valor. Então, seria igual a 40. Então, A seria exatamente igual a 5 anos. Está ali, né? Essa é uma questão que também você poderia fazer, nesse caso aí, de acordo com as opções, e construindo. O A poderia ser 6, poderia ser 5, 4, 3, 2, 1, de acordo com as opções. Mas sugeri fazer pelo método da equação, que seria mais direto. O legal é tu perceber que a quantidade entre o presente e o futuro, a quantidade de anos, é a mesma. Então, os anos que passam para um também passam para o outro. Então, deixa para vocês aí questões desse modelo de equações. Muito bacana também de se fazer. Tá legal? E espero que caia alguma dessas parecidas. E agora, a gente vai para a nossa última questão. Para terminar, essa última questão é a questão número 12, questão da PUC, né? Muito bacana. Ele fala que tem dois aumentos sucessivos, né, de 20% e 30%. Aí ele pergunta, equivale a um único aumento de quantos por cento? Melhor, um único aumento não, perdão. São dois descontos. Dois descontos sucessivos de 20% e 30%. Equivale a um único desconto de quantos por cento? Essa questão é bacana porque, a princípio, o diabo atenta em fazer, na verdade, você marcar a letra E, né? Os mais desatentos marcarem a letra E. Aluno careca não tem o direito de fazer esse tipo de questão. Descontos sucessivos tem a ver com assunto de porcentagem. Eu sugiro com que você atribua valores, né? Isso aqui, para que você possa fazê-la, na verdade, o gabarito é a letra C, tá? 44%. Por que isso? Eu sugiro que você faça com muita cautela. O que acontece se você for pegar o valor de R$100? R$100 é mais fácil fazer. O primeiro desconto de 20% seria o seguinte, para os senhores aí. 20% de R$100 seria 20. Então, ficaria o valor, na verdade, de 100 menos 20. Então, seria R$80. Como você tem descontos sucessivos, o segundo desconto agora é de 30%. Agora, 30% em cima de 20, de 80, e não em cima de 100. E tá aí o problema da questão. Então, se você for pegar 30% de 80, 10% são 8, 30% vão ser 224, no caso. Então, seria 80 menos 24 para vocês. Então, esse valor equivale ao desconto de 30% de 80. Para isso, basta calcular 30% de 80, dá 24, na verdade. Então, tu vai ter, ao todo, são R$56. E aí, o que acontece? A questão, essa é muito bacana, porque tem 50% e R$56, na verdade, é o que sobrou. Ele quer saber o único desconto. Então, o que acontece em relação a isso? Para fazer o que ele quer agora, é bem simples. Como o dinheiro é em cima de R$100,
Os R$100, ele equivale a 100%. E o que falta para chegar a 100 aqui, R$44, esse cara é o desconto pedido. Então, o desconto pedido seria o equivalente a 44%, na verdade. O que te dá, na verdade, a letra C de casa. Sugiro com que os senhores façam com muita cautela. Essa é uma prova que requer muita atenção. Antes da prova, procure dormir bem, ter uma noite boa de sono. Quem vai fazer a prova em São Paulo, quem vai sair aqui do Rio, noite anterior, eu sei que é difícil, mas manter a calma, manter a respiração, isso é muito importante, concentração, pé no chão, que o sonho de vocês serão realizados. Tá? Muita paciência, verifique toda a documentação antes, se possível, vá ao local de prova, chegue um pouco cedo, uma hora antes lá da prova para vocês, no local de prova. Então é isso aí, tá? Como comidas leves, fique atento ao edital, fique atento se é possível você fazer prova de bermuda, de calça, isso é muito importante, você ler o edital, tá certo? E aí, é isso, estamos aqui, logo depois da prova. Qualquer coisa que vocês tenham, pode procurar o curso Praticar nas nossas redes sociais, nossos canais, procura a gente que qualquer auxílio a gente vai poder, na verdade, oferecê-los, tá certo? Forte abraço a todos e lembrando, o segredo é praticar e para você fazer a prova, faça uma excelente prova. Eu não gosto de desejar boa sorte a aluno, sorte é para quem não estuda. Então, vai ser aprovado, fé em Deus. Forte abraço, galera. Abração.